Olá, para quem não me conhece, eu sou Tânia Cadora desse canal aqui do YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos ver mais uma aula do módulo Resolvendo Questões, só que eu vou abordar para vocês a parte de palavras-chave. Legal, o que são palavras-chave? O que acontece? Tem vários conteúdos, eles têm alguma palavrinha que está ligada àquele conteúdo. Então, quando você for ler uma questão e você ver essa palavra, você já vai conseguir associar a qual conteúdo está ligado àquela palavra. Ao que acontece também. Tem questões, a depender do conteúdo, que não vai ter palavras, mas as informações que estão envolvidas e o comportamento dessas informações vai remeter também a qual conteúdo está naquela questão. Não se preocupe, fique calminho que eu vou ensinar para você agora, certo? Vamos lá? Vamos lá, vamos ver na prática, resolvendo uma questão, como é que você vai identificar a palavra-chave na questão. Vamos lá. A diretoria de uma empresa deverá ser formada por 3 pessoas diferentes, o presidente, o vice-presidente e um secretário, que serão escolhidos a partir de uma lista composta por 7 nomes diferentes. Acerca dessa composição, julgue o item subsequente. Há 210 maneiras de se compor a diretoria. Vamos lá. Então, a palavra-chave nessa questão é essa daqui, ó, maneiras diferentes. Toda vez que aparecer formas diferentes, formatos distintos, sequências distintas, alguma coisa desse tipo. Isso aqui está ligado ao conteúdo de análise combinatória. Dentro da análise combinatória, nós temos permutação, arranjo e combinação. Permutação não é nessa questão, porque permutação geralmente usa assim, quantas palavras, no caso, a palavra dia, quantos anagramas podemos formar, questão de placa de carro, quantas placas de carro a gente consegue formar com os números de 0 a 9 e com as letras do alfabeto. Então, é mais ou menos assim, essas palavrinhas que fazem com que a gente utilize permutação da parte da análise combinatória. Agora, nós vamos ver a questão se é arranjo ou combinação. Lena, como é que eu vou saber se é arranjo ou se é combinação? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui uma possível formato de diretoria, certo? Vamos lá. A diretoria tem que ser formada por 3 pessoas. Eu fiz aqui, coloquei aqui 3 nomes possíveis que foram sorteados, certo? Nós temos aqui a primeira sequência. Pedro como presidente, João como vice-presidente e André como secretário. Cada um ocupa uma função diferente, um trabalho diferente. Então, isso é um formato de diretoria. Então, João, ele vai ser presidente, ele vai exercer a função de presidente. Pedro de presidente, perdão. João é o vice, vai exercer a função do vice, secretário o André. Na segunda linha que eu coloquei aqui, eu coloquei um novo formato. Acontece que agora mudou os cargos. André agora é o presidente, vai exercer a função de presidente, vai ganhar o salário de presidente. O Pedro, o vice, vai trabalhar como vice, ter o salário de vice. E o secretário, que é o João, no nosso caso, nossa sequência. Nossa segunda linha que eu coloquei para vocês. Então, se vocês puderem observar, quando eu troco a ordem dos nomes das pessoas que vão ocupar determinado cargo, vai influenciar, vai gerar uma nova função para cada um, um novo salário para cada um. Nesse caso aqui, dessa questão, é a análise combinatória, mas a gente vai utilizar arranjo. Arranjo, a ordem importa. Aí, não, é só isso para essa parte aqui, sim. Depois eu vou resolver com vocês essa questão especificamente, certinho? Vamos ver outra questão para poder vocês verem como com outro conteúdo, para que vocês consigam associar nesse outro conteúdo também, nessa outra questão também, qual o conteúdo que está dentro dela. Vamos lá. Nós temos aqui Bankidib, uma pesquisa realizada com 84 adolescentes sobre preferências em relação ao estudo. Verificou-se que 68 gostavam de física, 50 gostavam de biologia e 12 não gostavam nem de física e nem de biologia.
Quantos desses adolescentes gostavam de biologia e de física? A grande maioria das questões relacionadas a esse conteúdo que eu vou dizer para vocês, vai aparecer algo parecido desse tipo. Vai ter um total de entrevistados, que aí cada um vai escolher alguma coisa, um vai gostar de uma coisa, outro vai gostar de outra, vai ter aqueles que vai gostar dos dois e aquele que não vai gostar de nada. Mas basicamente as questões elas vão se parecer nesse tipo. Outra coisa também para ficar fácil de lembrar qual o conteúdo. Vamos lá. O total de entrevistados, o total que foi entrevistado é 84 adolescentes. Isso aqui vocês vão ver para que vocês lembrem, epa, é esse conteúdo. Vamos lá. Eu tenho aqui 68 gostavam de física, 50 gostavam de biologia e nós temos aqui 12 que não gostam de nada. Vou botar aqui nada para ficar mais fácil. Vou somar as informações. Ó. 8 com mais 2 dá 10. Sobe 1. 1 com mais 6 dá 7. 7 com 5 dá 12. 12 com 1, 13. Aqui você somando dá 130 pessoas. Só que o nosso total de entrevistado é quem? 84. E aí você vai ver que tá errado e você vai lembrar, epa, é o diagrama de Venn. Se é o diagrama de Venn que eu vou usar, deixa eu botar aqui o diagrama de Venn. Vocês já viram essa bolotinha aqui em algum lugar? Vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui pessoas que gostam de física e pessoas que gostam de biologia. Mas aqui dentro, quando eu gosto de utilizar esse diagrama, que é mais fácil de fazer o cálculo de enxergar a saída, eu vou ter nesse grupo aqui de física e de biologia, eu vou ter o grupo que gosta de um e do outro. E aí, quando eu somo o pessoal que só gosta de física com o pessoal que só gosta de biologia e com o pessoal que está aqui dentro que gosta das duas, e quando eu somo com essa parte aqui que não quer nenhum nem outro, aí sim vai dar 84 pessoas. Tá vendo que quando você vê a questão, pelas informações você consegue também associar o conteúdo? Então, nesse caso aqui, para ficar mais fácil de resolver, nesse caso aqui do conteúdo que está nessa questão, é justamente o diagrama de Venn, que é a parte de conjuntos, certo? Vamos ver mais uma questão para finalizar essa aula do modo de resolvendo questões. Vou botar aqui para vocês uma próxima questão. Questão da banca CES Gran Rio. Em uma gráfica, certa impressora imprime páginas em 5 minutos. Ontem, um funcionário precisava imprimir 720. Ele conseguiu imprimi-las pela manhã, mas a impressora funcionou apenas por 15 minutos, enguiçando em seguida. Um funcionário chamou o técnico para consertá-la e assim pôde observar ou pôde terminar o serviço na parte da tarde. Quantas páginas foram impressas à tarde? Vamos lá. Nesse caso aqui, eu tenho alguns termos envolvidos. Eu tenho página e eu tenho minutos, que é a questão de tempo. Página e minutos. Eu tenho duas grandezas envolvidas, em que uma vai influenciar na outra. 80 páginas em 5 minutos. Se eu fosse imprimir 160 páginas, eu vou gastar quanto? 10 minutos. Então, uma grandeza vai influenciar na outra. Nesse caso aqui, desse tipo de questão, nós utilizamos o conteúdo de regra de 3. Nesse caso aqui, a regra de 3 simples. Por que a regra de 3 simples? Porque nesse caso aqui, nós só temos duas grandezas. Se nós tivéssemos mais grandezas, por exemplo, dias, páginas e minutos, aí sim eu teria 3 grandezas diferentes. Estava trabalhando com 3 coisas diferentes. Aí seria a regra de 3 composta. Então, toda vez que eu tiver uma questão em que eu vou analisar as palavrinhas, no caso dessa aqui, páginas e minutos, e eu vejo que uma grandeza influencia na outra, ou seja, a quantidade de páginas que eu vou imprimir vai influenciar na questão de quanto tempo eu vou gastar. Então, uma influencia na outra. Então, isso é chamado de regra de 3 simples. Então, é isso. Então, espero que você tenha aprendido bem muito com esse módulo aqui, de resolvendo questões a partir de palavras-chave. Quando você se deparar com a questão, respira fundo, vê alguma palavrinha, como eu já mostrei para vocês, que está ligada a esse conteúdo. Quando você estiver já estudando os conteúdos, vê quais são as palavras que já aparecem no conteúdo
E quando você for pegar a questão, você analisa a questão das informações. Nesse caso aqui, dessa questão, eu mostrei para vocês que são duas palavras diferentes, páginas e minutos, em que uma influencia na outra. Então, é a regra de 3. Nessa outra aqui de cima, nós temos aqui outras coisas envolvidas. Nós temos aqui como se fossem entrevistas. Geralmente vai ser sempre assim, quando a gente vai utilizar o diagrama de Venn, nesse formato. Quantidade de entrevistados, vai ser, uns vão escolher uma coisa, outros vão escolher outra. Vai ter aqueles que vai escolher as duas coisas ou 3 coisas, vai depender da questão. Mas que na hora de resolver, pelo diagrama de Venn, que é justamente o conteúdo, você resolve, finaliza a questão e marca lá e acerta, que é o que a gente quer fazer. E nós temos essa outra aqui que eu mostrei para vocês também. E que nesse caso aqui eu coloquei a palavra-chave, que é maneiras diferentes. Mas na hora que a gente coloca, eu coloquei a palavra-chave que eu disse que era análise combinatória, tem a questão dos termos envolvidos, que nesse caso era presidente, vice-presidente e secretário. E aí tinha que analisar se a ordem vai importar ou não vai importar. Nesse caso, dessa questão, vai importar porque vai gerar nova função e novos cargos diferentes. Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido bem muito. E quando você for pegar as questões para resolver sozinho, tenta fazer dessa maneira para ficar mais fácil de você conseguir resolver e acertar bem a questão. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o meu próximo vídeo e tchau, tchau!